Opa, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar todas as lutas que eu casaria após o UFC 327, que ocorreu no último sábado, e que teve na luta principal Carlos Zubeg conquistando o título vago dos meio pesado, nocauteando o Rio Prochazka. Evidentemente, antes dessa luta a gente teve infinidade de outras, e eu vou falar de todos os atletas agora. Na abertura do card, a gente teve o Charles Ratcliffe superando na decisão unânime o Francisco Prado. A luta teve uma tônica bastante parecida nos dois primeiros rounds, o Prado jogando golpes duros, e o Charles Radke esperando a oportunidade de derrubar. Quando fez, conseguiu, controlou, infligiu dano tanto com ataque de finalização quanto no ground and pound. O melhor round do Francisco foi o terceiro, ele conseguiu colocar as mãos duras, até teve uma guilhotina que parecia encaixada. O Radke conseguiu sair, bateu por cima, ele teve uma dedução de ponto no final que também pesou muito contra ele. No saldo total, eu marquei 29 a 27 para o Radke, com o terceiro round sendo um empate. E os demais juízes marcaram 30 a 26, os juízes laterais oficiais da luta, né? Eu casaria ele com o Mickey Gall. O Mickey Gall talvez represente o que há de pior na categoria dos meio médios na atualidade. Ele chegou ao UFC com um cartel de 1-0 para fazer uma luta com o CM Punk, na época que o CM Punk estava vindo do Pro Wrestling, né? Ele bate com facilidade CM Punk, bate Mike Jackson, ele vence Sage Cut, vai recebendo umas lutas boas. Mas quando o nível sobe, ele perde, né? Perde consecutivamente para Basira Face. Ele perdeu para o Ramiz Brahimaj, perdeu para o Mike Perry nesse meio tempo. Se eu não me engano, ele perdeu para o Kurt McGee, veteranaço já. Então, não é um cara que vive uma grande fase. Não sei como ele não foi demitido. Ele está inativo desde 2024, quando teve a sua última derrota pro, pro Brahimaj. De alguma maneira ficou. Então os dois provavelmente são os piores lutadores da categoria nesse momento. Quem vencer aí poderia salvar o emprego, mas sendo bem honesto, eu acho que o Francisco Prado vai ser demitido. Pro Charles Radke, eu casaria o Neil Magny. O Neil Magny, ele saiu do ranking já há algum tempo, mas ainda é um lutador que credencia os atletas ao top 15. Na última luta ele perdeu para o Yaroslav Amosov, mas ele vinha de duas vitórias contra Jake Matthews, que iria entrar no ranking, contra Eliseu Capoeira, que já foi um top 15 durante algum período. O Red, que, assim, ele é um cara com muita personalidade fora do octógono, mas dentro é bem seguro. Não tem tantos highlights, mas ele tá numa sequência boa. São duas vitórias consecutivas agora, as únicas duas derrotas dele foram para nomes que têm mostrado bom nível. Carlos Prates, Mike Malou, ambos o nocautearam. Eu acho que é uma luta equilibrada. O Nimagny pode voltar ao caminho das vitórias. Charles Rodkin pode se credenciar, ter uma chance para lutar no top 15. Então, para mim faz sentido. Depois disso, a gente teve o Kelvin Gastelum sendo superado pelo Vicente Luque. O Vicente, ele levou uma pressão inicial, o Gastelum conseguiu colocar golpes duros, derrubou, até tentou um triângulo de mão, mas uma vez que a luta retornou em pé, eles engajaram. O Luque deu knockdown, foi pro triângulo de mão. É uma finalização que tem a sua marca registrada, né? Fazer essa sequência. Eu acho que uma vitória contra o Kelvin Gastelum hoje em dia ainda tem algum peso, por isso eu daria o vencedor de Oteba Gautier e 11 dias, que vamos convenhamos, provavelmente vai ser o Gautier. Ele foi bem exposto pelo Andrei Pugliese na última luta, mostrou que tem mão pesada, sim, mas pouco repertório na luta em pé. Ele está recebendo uma luta muito favorável no Ozzy Dias, que aceita a trocação, não tem jogo de luta agarrada, principalmente um boxer, então é uma ótima luta pro Gauthier. Se o Ozzy vencer, ele toma o hype do Gauthier e pode buscar no Gastelum uma vitória de ainda mais expressão. O Luke eu casaria com o Abus Magomedov. O Abus, ele foi ranqueado da divisão dos pesos médios por algum tempo, teve ali top 15, top 14. Ele saiu do ranking depois de perder pro Joe Pyfer na última. Mas venceu alguns nomes bons. Ele venceu Bruno Huck, ele venceu Dustin Stoltzfus, que na época chegou com alguma moral. Venceu Michel Pereira também, mas numa luta bem ruim. É um cara que tem um problema flagrante com o gás. Eu acho que o Vicente Luque teria vantagem de velocidade nessa luta, apesar da desvantagem física. O Abus seria o grappler mais pesado.
Então acho que é uma luta de bastante equilíbrio e seria interessante de ver, principalmente se ela se desenrolasse à distância. Depois a gente teve o empate entre o Chris Padilha e o Markel Medeiros. O Bruce Buffer no octógono anunciou a vitória do Chris Padilha por decisão majoritária, só que na verdade foi um empate majoritário. O juiz marcou para ele, os outros dois marcaram para o Markel Medeiros. A minha marcação foi 29 a 27 para o Padilha. Eu vi ele ganhando o segundo round. Ele no primeiro marchou para frente, acabou levando a cotovelada que o cortou para mim o dano flagrante e favoreceu o Markel. O segundo teve uma tônica parecida, só que o Markel não conseguiu aquele golpe mais contundente. E no terceiro ele parecia ter dado uma cansada. O Padilha foi para cima com, com bastante ímpeto, conseguiu colocar os golpes mais limpos. Ele teve a dedução do ponto após uma dedada no olho. Para mim, 29 a 27 Padilha. Mas, enfim, eu casaria ele com o Mike Davis. O Davis ele teve na última luta um casamento bastante favorável contra o Mitch Ramirez, um cara que não tinha vencido no UFC ainda. Nocauteou. Antes disso, ele tinha perdido para Farrezian e já tinha mostrado que talvez não tivesse potencial para o top 15. Se ele enfrentar o Padilha, eu acho que ambos têm uma chance de mostrar que podem ser ranqueados dessa divisão. O Padilha nessa luta não tinha batido peso, então mesmo que vencesse, eu acho que não ia avançar tanto. Tem uma chance boa contra o Mike Davis se essa luta acontecer. Pro Marcão Medeiros, eu casaria o Cauê Fernandes. São caras em dois momentos parecidos na carreira. O Cauê ele vem de três vitórias consecutivas depois de perder a sua estreia no Rio lá em 2023, já faz algum tempo. Tem demonstrado ser um striker muito poderoso. O Marcão Medeiros é um striker mais clínico, que espera mais. Os dois são técnicos. Eu acho que seria uma luta muito boa. O Cauê tem vantagem, provavelmente, no poder de nocaute, só que eu acho que na técnica da luta em pé eles se equivalem. Então, é um conflito equilibrado. Depois disso, a gente teve a Tatiana Soares lavando a alma, finalizando a luta com o Godinez no segundo round. A Tatiana, ela vinha de um momento de bastante questionamento à sua qualidade. Ela tinha vencido a Amanda Lemos numa luta bem chata, bem amarrada. Antes disso, tinha sido dominada pela Zangueli. Ela volta contra a Lupe Godinez, chega a levar um golpe que a balança, é quedada pela Godinez. Só que isso aí, depois de 2 minutos, ela já estava na top position, batendo por cima. No segundo round, ela percebeu que a imposição física era o caminho, derrubou, pegou com relativa facilidade. Eu faria uma revanche entre Lupe Godinez e Tabata Hit. A Tabata ela perdeu na semana passada para Vina Jandiroba, em uma luta em que ela também foi controlada no chão, principalmente através do jiu-jitsu. Eu acho que a primeira luta entre elas foi bastante equilibrada. Muita gente acha que a Tabata venceu, foi uma decisão dividida. Elas estão num momento parecido na carreira, são vizinhas no ranking, não tem muitos prospectos chegando, os que estão chegando, eu já casei luta com a Guilherme Robertson, que eu casei com a Yan Xiaonan, com a Fatima Klein, que eu casei anteriormente com a Amanda Lemos. Então acho que essa revanche faz sentido, principalmente tendo em vista que parece flagrante que nenhuma das duas vai chegar, né? São lutadoras boas, mas que dificilmente chegarão ao campeonato. Para Tatiana Soares, eu casei a própria Vina Jandiroba. Essa luta ela já ia acontecer em um momento. A Tatiana Soares se lesionou, acabou indo direto para o cinturão. A Vina disputou o cinturão também contra a Mackenzie. Eu acho que uma delas definitivamente é a lutadora que tem o potencial de ser campeã. A Vina encontrou na Mackenzie uma Nemesis, então dificilmente vai disputar o título. Tatiana pediu title shot, acho difícil, porque a gente deve ter a Zangueli retornando. Eu faria essa luta para ver quem enfrenta a vencedora da disputa de cinturão. Depois disso, a gente teve o Esteban Ribovic sendo finalizado pelo Matheus Gamrot. E pra mim, tava na cara que isso ia acontecer. Ribovic ele já tinha sido quedado anteriormente, o Nasrat Haqparast. O Loic Radzhabov venceu ele dominando no wrestling depois de levar uma ruim em pé. O Gamrot, ele leva flashdown, leva knockdown, então evidentemente não ia se expor. É um cara que não tem problema em fazer uma luta chata. No primeiro round conseguiu derrubar e controlar o Ribovic. No segundo, com o argentino já bem mais cansado, ele derrubou e finalizou. Para o Ribovic ter uma chance de se recuperar, eu daria o Mandelnalo ou o Jay Ebert, quem vencer dessa luta. São dois porradeiros, mas que fazem a luta em pé com técnica. O Ebert ele já foi nocauteado no UFC, foi nocauteado pelo Topuria, mas foi o homem que deu knockdown no Topuria. Ele vem de uma derrota ruim pro Chris Padilha, numa luta muito chata. Antes disso ele tinha vencido o Rolando Bedoya, que nunca venceu no UFC. O Mandelnalo bateu o Samuel Souza no contender, nocauteou.
tá chegando tarde já, com 36 anos, mas ainda é um cara que não absorveu muitos danos, que tem uma luta em pé bem legítima. Eu acho que seria uma luta muito divertida se casassem o Ribovics com qualquer um que vencer entre esses dois. Eles vão lutar agora no final de semana no card do Gilbert Burns e do Mike Maluco. O Matheus Gamrot, que venceu, eu também faria uma revanche contra o Arman Tsarukyan. O Tsarukyan, que ultimamente tá com essa fama do garoto problema, né? Teve altercação com fã, ele deu uma cabeçada no Dan Hooker, teve aquele problema todo com o George Poulas. Então o UFC meio que colocou ele na geladeira. Ele fez a parte dele, tá se mantendo ativo em lutas de submission, tá fazendo a mídia pra rede social. Segundo ele, o UFC garantiu que a próxima luta dele é uma disputa de cinturão. Eu não tenho certeza. Talvez a gente possa ver ele lutando pelo título vago dos pesos leves, caso o Topuria siga a lógica e vença o Gate e vai enfrentar Makhachev, mas eu acho que não tá com essa moral toda ainda. O Garo deu uma luta muito equilibrada para ele no primeiro confronto. Muita gente acha que o Tsaruken venceu, teve aquela questão da polêmica do golpe rodado que não computou o knockdown, mas tem sido knockdown, claro. Acho que eles podem resolver essa teima nessa luta, ambos em momentos diferentes, né? O Garo, ele barrou um prospecto recentemente, o David Klein, ele perdeu para o Charles, mas agora se recuperou contra o Ribovics. Eu acho que o Charles está numa posição muito boa para fazer uma luta no topo da categoria. Acho que não vão dar o Mike Holloway pro Ganu, porque não querem correr o risco de vir acontecer a mesma coisa novamente. Acho que eles podem fazer esse casamento para credenciar ainda mais o Tsaruken e fazer ele recuperar um pouco da boa imagem, porque para mim, nesse momento da carreira, ele é bem favorito. Depois disso, a gente teve o Kevin Holland superando na decisão unânime o Randy Brown. O Holland, ele cresceu ao longo do combate, principalmente usando dos leg kicks no primeiro round. O Brown teve uma boa mão, tava conseguindo colocar algum boxe, mas não defende os chutes, né? É bizarro. É um defeito flagrante do Randy Brown. O Holland, percebendo isso, castigou com o chute na perna, minou a movimentação dele no segundo round. Chegou a encaixar uma Anaconda Choke. O terceiro round foi bem amarrado, nenhum dos dois fez muito, mas o Holland parecia estar infligindo mais dano. Eu casaria o Randy Brown com o Jack Hermansson. São dois veteranos do UFC. Hermansson, longe do seu melhor momento, vem de derrotas consecutivas, né? Perdeu para o Uruguai na categoria dos meio médios. Antes disso, tinha perdido para o Robocop na 8-4. Acho que são dois caras já de algum renome para o público. Poderiam fazer uma luta divertida, de sair na porrada mesmo. Então, eu acho que é uma luta equilibrada que faz bastante sentido para ver se algum dos dois sai da zica, porque ambos vêm de duas derrotas consecutivas. Pro Kevin Holland, eu casaria o Geoff Neal. O Geoff Neal, ele perdeu pro Urus Medic, no caso do Strickland de Hernandes, foi expurgado do ranking. Essa luta seria uma revanche. O Holland já venceu o Geoff no cenário regional. Acho que ambos vivem momentos parecidos. O Geoff, ele só perdeu para a elite da categoria. O Kevin Holland vinha de duas derrotas consecutivas para nomes não tão fortes, falando em elite da divisão, em top 5. Então ele perdeu para o Mike Malou, perdeu para o Daniel Rodrigues. O Geoff Neal, ele tá desacelerando, evidentemente. Foi nocauteado pelos Pratos, agora foi nocauteado pelo Urus Medic, que pra mim não é nada demais, mas conseguiu botar uma mão e vencer o Neal. Eu acho que seria uma luta divertida, ocorreria majoritariamente em pé. A gente veria como tá realmente o queijo do Geoff Neal, se a absorção dele tá sendo um problema tão grande assim. Poderia ver o Kevin Holland sofrendo mais pressão, principalmente no boxe e na curta, porque o Randy Brown não conseguiu impor tanto esse jogo. Posteriormente, na luta que fechou o card preliminar, o Aaron Pico derrotou o Patrício Pitbull por decisão unânime. O primeiro round do Pitbull foi bom, ele estava afiado no strike, conseguiu colocar boas mãos. O Aaron Pico até conseguiu uma queda, mas para mim não foi o suficiente. Só que o segundo e o terceiro, o Pico ele lutou com bastante inteligência, castigou o Patrício em pé, quando precisou derrubou. O lutador de Natal pareceu sentir um pouco o ritmo, estava desacelerando já no final do segundo round. No terceiro, ele fez a mesma coisa, demonstrou bastante QI de luta, algo que não tinha aparecido no primeiro confronto. Eu marquei 29-28 para o Aaron Pico. O Pitbull, ele já estava sendo colocado numa posição de levar prospectos, eu acho que isso vai ocorrer novamente. A gente tem o João do Brito e o Jordan Levitt se enfrentando.
nessa categoria. O Brito, ele já foi um cara que por muito tempo foi visado no ranking, ele pegou umas lutas meio sem sentido. Perdão. Principalmente o William Gomis na França, no momento em que ele já poderia ser um cara para subir no ranking da divisão. Depois disso, ele perdeu para Sabatini, vendeu a vitória de última hora contra o Josh Thompson. Para mim, é um cara muito duro que pode, pode subir nessa categoria. O Levitt, ele vendeu a vitória meio morna contra o Yadier Del Valle. Eu acho que se o João Anderson conseguir defender as quedas, ele pode colocar um ritmo mais forte contra o Leve, tem um striker mais empolgante. A gente tem nessa mesma categoria o Sabatini com luta, só que é um cara que o UFC não tem dado tanto crédito. Amarra as lutas, né? A verdade é essa. É um cara que se furta da trocação e amarra as lutas. Então, acho que o Brito ganhando, principalmente, ele tem uma chance de entrar no ranking. Se o Patrício continuar nessa posição, né? Ele tem uma boa chance de entrar no ranking e mostrar o seu potencial de entreter o público. Pro Aaron Pico, eu casei o perdedor de Melk Costa e Arnold Allen. Essa luta já tá marcada. É autoexplicativo. Arnold Allen e Melk Costa são dois caras da trocação. O Melk, ele tem demonstrado muita criatividade, nocauteou o Daig com chute giratório. O Arnold Allen sentiu um pouco o ritmo na última, só que nessa luta a gente vai ver o quão longe ele ainda pode ir. Ambos têm uma defesa de queda muito boa. O Melk, o grappling dele defensivo se baseia mais no jiu-jitsu, o Arnold Allen em defender as quedas e voltar para a luta em pé. O Pico ele não demonstrou tanta desenvoltura no jiu-jitsu, é mais lutador do ground and pound. Então, se o Melk defende, pode buscar uma finalização, se o Arnold Allen defende, volta à luta em pé, e aí a gente vê quem prospera. Eu acho que com qualquer um dos dois, o Pico daria uma luta muito equilibrada. O Cub Swanson se aposentou, né? Já tinha sido avisado anteriormente que ele ia parar, essa seria a última luta dele. Se aposentou em grande estilo, derrotou o Nate Landwehr por nocaute com alguma facilidade. Cara lendário, juntando carreira de WSC e UFC. Lutou com todo mundo, lutou com José Aldo. Vinha de uma sequência de duas vitórias contra Nate Landwehr e Billy Quarantillo, dois nocautes espetaculares. Pra mim, podia até continuar, mas é melhor sair em alta. 42 anos já, cara lendário mesmo, venceu o Charles, é um gênio. Cub Swanson nunca pegou no cinturão do UFC, mas sempre teve por ali. É um porradeiro, uma lenda realmente. Valeu, Cub Swanson, pela grande carreira. Boa sorte, porque é muito competente em seus futuros empreendimentos. Já é um treinador, treina bastante gente, é o treinador do Denis Silva, do Larry Douglas. Então, o futuro dele nessa carreira é tão brilhante quanto como foi como lutador. Pro Nate Landwehr, eu casaria o vencedor de John Castanheira e Marco Volognin, que também lutam nesse final de semana. Castanheira e Volognin são strikers que já demonstraram aguentar bastante porrada. O Nate Landwehr, ele pra mim pareceu ter perdido bastante a absorção, tava muito lento nessa luta. O queixo ainda é duro, mas sofrendo castigo, luta após luta, uma hora pode não ser mais. As últimas lutas dele, ele sofreu bastante dano contra o Dong Ho Choi, contra o Charrier e agora contra o Cub Swanson. Tá absorvendo muito marcada na cabeça. Eu acho que aqui o UFC não vai ter o tratamento humanizado com o Landwehr que teve com o Cub Swanson. Poderia dar um desses dois lutadores porradeiros para fazer o nome em cima do Landwehr e talvez, infelizmente, demitido. Depois disso, a gente teve o Johnny Walker enfrentando o Dominic Reyes numa luta terrível, modorrenta pra caramba. Muito equilibrada, não em decorrência da qualidade técnica, mas por não ter acontecido nada. Eu marquei Reyes 29-28, primeiro e terceiro round, mas nem vale muito a pena falar. Eu acho que o Johnny Walker vai pegar uma bocada. Bellato vem de uma boa vitória contra o Luco Fernandes. Bukauskas vinha embalado, perdeu pro Krylov. Então, os dois estão tentando aí se credenciar no top 15. O Walker com essa performance, ainda com a derrota, dificilmente vai avançar, vai pegar alguém desse tipo mesmo, vai servir de escada.
porra, uma atrocidade. Essa luta foi terrível. E eu espero que a próxima melhore. Muita gente falou que era o Johnny Walker cerebral e tal. Pode até ser, mas fato é que não foi o suficiente. Pro Dominic Reis, que venceu, casaria o Jamal Hill. Pra mim, por mim, se a categoria tivesse opção, eu daria um cara vindo de trás também. Eu não acho que o Reis mereça avançar no ranking, mas numa categoria muito rasa, eu acho que o Jamal Hill, vindo de 3 derrotas consecutivas, é a luta que menos credencia ele a alguma coisa. Então eu faria só por isso. Pode ser uma luta boa, são dois caras com algum poder de nocaute. O Reis está muito burocrático, tá com medo de ser nocauteado. O Rio também está bem lento. Na última luta contra o Khalil Rountree demonstrou isso. Então, tempos difíceis no peso meio pesado. Pelo menos no peso pesado a gente teve uma lutaça entre o Curtis Blade e o Josh Holt lá e cá. No primeiro round, eu achei que o Holt ia ficar. Ele acelerou muito o Blade. O Blade se recupera, amassa ele, dá um calor nele, derruba. Triplifica quase o número de golpes significativos. Só que aí, curiosamente, ele que cansa, né? Não consegue acabar com a luta. Ele cansa, o Hulk sai muito cansado, mas se recupera. No segundo round, impõe o ritmo, desacelera, mas o Blade não consegue buscar. No terceiro round aí, foi só o Hulk, tem ambos já bem cansados. O Falastrão conseguiu superar na luta em pé. Defende golpes com a cara, aceita todos os golpes do Blade. Ia jogando com mais força, demonstrou garra, demonstrou queixo, coração. Isso é inegável, tanto que ganhou 2 bônus, tanto de performance quanto de luta da noite. É brabo, o cara é bom. Pro Blades, que perdeu, eu daria o perdedor de Volkov e Valdo Cordes Acosta. Eu faria o vencedor dessa luta disputar o cinturão, principalmente levando em conta que casaram uma luta totalmente sem sentido pro Josh Holt até agora. Então, eu acho que Blades e Volkov seriam uma revanche. O Valdo, se confirmar o favoritismo e conseguir superar o russo, provavelmente ia disputar o título. Se ele perde, o Blades é uma luta equilibrada, principalmente se ele fosse propor a trocar em pé, que foi o que ele fez nessa luta. Até tentou as quedas, mas não parecia estar com tanta potência. Eu acho que seria uma luta boa. No caso de Blades e Volkov, uma luta mais equilibrada do que a primeira. O Dana White anunciou que tinha casado essa luta sem sentido para a Casa Branca entre o Josh Holt e Derrick Lewis. Eu acho que não faz nenhuma lógica você vencer um top 5 e pegar um cara que não tá no top 5. Tudo bem que vai ser um intervalo de tempo curto, mas o Lewis está indo de sacrifício aqui. Eu acho que o Hulk não vai arriscar fazer a mesma coisa na Casa Branca, então provavelmente vai derrubar, vai ficar controlando o Lewis, pode até conseguir um nocaute. A gente viu o Lewis muito mal na última luta, foi nocauteado por um jab, então tem até chance do Hulk usar sua velocidade, que é o seu ponto forte, e conseguir nocautear o Black Beast. Se não, eu acho que tem muita chance dele ir pelo seguro derrubar e nocautear logo no primeiro round. No Comer Event, a gente teve uma surpresa. O Paulo Costa, o Borrachinha, superou o Azamat Muzaka 9, nocauteou com um chute alto no terceiro round. Primeiro round, o Muzaka 9 parecia bem, até desconfortável na luta em pé, não mostrou tanto repertório. Tava marchando pra frente sem muito critério, jogando as mãos, só que não estava atingindo. O Borrachinha atingiu bastante o corpo, conseguiu quebrar a base do Russo algumas vezes com leg kicks. O Muzarnov volta melhor no segundo round, coloca a mão no Borrachinha. O Borrachinha até se recupera bem, dá uma cansada, mas se recupera. Mas a luta entra pro terceiro round. Como um empate, o Muzarnov morre no gás, né? E é nocauteado logo nos primeiros instantes da terceira parcial. Eu casaria ele com o Osdemir, principalmente em algum desses rounds em algum desses rounds não, em algum desses eventos da Ásia, o Ordem tem aquela história, não pode entrar nos Estados Unidos, então fica sempre dependente de um evento no Catar, de um evento na China. Eu acho que o próximo UFC fosse nos Emirados Árabes poderia ter essa luta. O Mozarnov fala com o mercado islâmico, muçulmano. Eu acho que seria uma luta boa. Ambos são majoritariamente strikers de boxe. O Ordem tem poder de nocaute, vem de um nocaute relâmpago contra o Alan Menifield. Acho que nenhum dos dois vai avançar muito nesse momento, o Nova já com 36 anos, mas poderiam dar uma luta divertida. Pulando para o evento principal,
Casaria Giri e Prohaska contra o Ankalaev. O Ankalaev é o primeiro do ranking. O Prohaska não deve ter uma nova chance pelo cinturão no futuro próximo. Porra, ele já disputou o cinturão 4 vezes. Contra Glover, duas contra o Poatan. E agora o cinturão vago. Eu acho que meio que deu pra ele. O Ankalaev é um cara que não empolga, mas que precisa lutar. Eu acho até que se o Muzarnov tivesse vencido, eles poderiam fazer essa luta, a depender da forma que o Striker, o profissional, vencesse. Como ele não venceu, eu acho que o Prohaska pode enfrentar o Ankalaev. E na luta principal, no caso pelo cinturão, eu falei o Paulo Costa. Eu até pensei que seria um avanço muito grande, mas olhando a categoria não tem ninguém. Todos os tops vêm de derrota. Ankalaev perdeu pro Poatan, Prohaska perdeu agora. Khalil Rountree vem de derrota pro Prohaska. Então, meio que todos foram se eliminando. O Berg conseguiu um highlight espetacular com aquele nocaute depois de perder a base, né? Ele teve uma lesão ali no joelho, no tendão, perdeu a base. O Borrachinha também teve uma performance irretocável, brilhante. Acho que seria uma luta muito divertida. O Berg é um favorito, muito maior, mas o Borrachinha demonstrou muito coração nesse combate. Se você discorda de alguma dessas lutas, principalmente dessa última, e acha que tem algum caminho, deixe nos comentários. Eu não pensei em caminho melhor. Acho que sem o Poatan a divisão fica realmente órfã. E o Borrachinha é um cara que pode mudar isso. Esse foi o vídeo. Obrigado pela audiência de sempre. Valeu.